Olá, estamos aqui para mais um programa Mulheres Condominiais, um olhar feminino para o condomínio. Eu e Gabriela, que vocês já conhecem, estamos recebendo a nossa convidada, que eu vou contar quem é, após a chamada, né? Mas sempre o que nós temos aqui, né? O nosso olhar feminino para o condomínio, trazendo questões importantes. E hoje nós vamos falar da questão do racismo, tá? Aguardem que já voltamos. Então, como eu falei, nós vamos falar da questão do racismo nas propriedades, né? Como se deu isso até na aquisição das propriedades. Estou aqui com a doutora Ana Lívia Ribeiro, que é advogada, presidente da Comissão de Imobiliário da OAB São Paulo, né? A nossa querida OAB São Paulo, né? E da qual eu sinto honrada em fazer parte. Muito obrigada pelo convite, né? Vamos aqui bater um papo a respeito desta questão da aquisição do racismo na aquisição da propriedade. Já vou mostrar para vocês. Por favor, vamos começar falando um pouquinho de você e depois você já mostra o livro, né? Porque ela é escritora, gente, ela desenvolve um trabalho magnífico e está com a gente no Mulheres Condominiais desde o primeiro grande evento que nós tivemos, né? E também fizemos, e nasceu o Mulheres Condominiais, por quê? Porque ela deu abertura em 2022 como vice-presidente da Comissão de Direito Condominial da OAB São Paulo à época, de nós fazermos um evento só para mulheres. Lembra disso? Então, assim, foi ela quem eu pedi a ela, tendo em vista que nos 2 congressos anteriores, a única mulher a falar tinha sido eu. E aí nós tínhamos muitas colegas, muitas, que nós já queríamos dar voz. E ela achou que a ideia era boa e junto à OAB ela conseguiu esse espaço e nós fizemos um pouquinho antes da pandemia, lembra, Ana? Um pouquinho antes da pandemia nós fizemos o primeiro evento de mulheres condominiais e que trouxemos pessoas de todos os outros estados também. E queria que você falasse um pouquinho disso, falasse um pouquinho de você, falasse um pouquinho do livro. Olha quantas perguntas já e que a gente tem aqui para o público. Bom, primeiro eu queria dizer que é uma alegria estar aqui com vocês. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Sempre foi uma honra, né, participar da Mulheres Condominiais, então é um movimento essencial, né, e de fato essa lembrança, né, desse evento que nós fizemos ali um pouco antes da pandemia, um evento trazendo ali profissionais, né, mulheres que atuam com direito imobiliário, direito condominial, então foi um marco mesmo e foi super importante e é de fato uma das perspectivas, né, um dos valores que dentro da Comissão de Direito Imobiliário eu sempre prezo, né, de trazer aí as profissionais que acabam não tendo aí o reconhecimento e o destaque necessário dentro, né, do direito imobiliário, do direito condominial, do mercado jurídico como um todo. Então, é um papel da comissão também trazer essas mulheres, essas profissionais, né, que têm aí essa função de abrilhantar e trazer esse conhecimento que a gente tanto precisa para a advocacia, para o mercado imobiliário, o mercado condominial como um todo. Então, uma grata lembrança esse evento, né? E com certeza a gente precisa seguir estimulando essa perspectiva de trazer as mulheres aí para o lugar que elas merecem, né? Que é esse lugar de destaque. Lembrando, contando para quem não sabe, eu lembro direitinho disso, me marcou muito, porque eu falei para a Ana Lívia assim, vamos fazer em março. Ela falou, não, vamos fazer em janeiro. Falei, vamos fazer em março. Ela, não, e depois você disse que eu sou teimosa, né? Não, vamos fazer em janeiro. E aí, graças a isso,
Ela falou, não, Ana, eu sinto que nós temos, lembra que você falou? Eu sinto que nós temos que fazer em janeiro. Em março fechou tudo com a pandemia. Então, realmente, a mulher também tem isso, né? A intuição. Aquela que está no comando, ela tem a intuição do quando, né? A decisão era dela. Então, e aí temos que dizer que foi lotado, né? Sim, foi incrível e de fato, olhando para aquele momento, eu não queria muito março, porque a gente já tem, né, o mês de março é o mês, né, destinado das mulheres, então ia ter muita concorrência, então eu falei, vamos fazer um pouco antes, para trazer mais destaque, né, e também o foco do evento foi exatamente esse, da gente, claro, trazer a questão da mulher, da profissional, mas mostrar o quanto a gente tem aí um conhecimento, né, e, enfim, competência e capacidade para tratar desses assuntos técnicos. Então, o foco do evento foi trazer essas duas perspectivas. Então, e trouxemos gente de vários estados do Brasil, acabou sendo quase que um evento nacional, né? Não só da cidade, da OAB aqui central, como da cidade de São Paulo, como do estado de São Paulo, como do Brasil como um todo. Eu guardo uma lembrança assim maravilhosa. E aí nasceu Mulheres Condominiais, né? Aí foi aí que a gente está nessa luta desde então, né? Estamos aí no ano 2020, né? São já 4 anos passados. Vamos indo para o 5º ano, porque agora em janeiro... Já é 2025. Já estamos começando com boas notícias. Em janeiro já é 2025. É uma iniciativa essencial. E aí eu queria que você falasse um pouquinho de você. Quem é a Ana Lívia? Eu falei um pouquinho, mas ninguém melhor do que a própria pessoa, né? Para que as pessoas te conheçam mesmo, né? Quem é você? Quem é você? Bom, que pergunta difícil, mas vamos lá. Eu sou advogada, né, atuo há mais de 10 anos com direito imobiliário, também direito condominial. Sou professora também, então estou nesse desafio aí de dar aula na graduação em direito, pegando nossos colegas, né, que estão aí se formando. E também tenho essa perspectiva, né, relacionada a uma atuação pensando, né, olhando para a questão racial, a questão da mulher negra. Então também falo sobre esses assuntos e aí acaba vindo na questão, né, da minha pesquisa, que envolveu, que eu trouxe tanto a questão do imobiliário, né, olhando para cidades, e especificamente a cidade de São Paulo, entendendo o quanto a formação da cidade, o quanto a perspectiva aí relacionada ao racismo, né, à desigualdade racial, quanto isso impacta na vida, né, da população negra em relação a como ela ocupa a cidade, como ela acessa a propriedade, né, e a consequência disso, como nós já falamos em outras oportunidades, o quanto isso também está inserido no contexto dos condomínios, né, então quanto essa questão relacionada aí à discriminação racial acaba impactando também nessa dinâmica do nosso convívio, né? Porque algo estrutural que vai impactar todas as nossas relações. Não tenha dúvida. A parte de estrutural, a gente vê que o condomínio também já tem uma própria cultura, a parte imobiliária tem a cultura. Como que você trabalha nessa parte do conhecimento do racismo? Na cultura, na parte de aquisição da propriedade, que é o seu tema? Então, olhando para a questão histórica mesmo do nosso país, e aí a minha pesquisa ela acabou se centrando mais na cidade de São Paulo, mas antes eu faço uma análise nacional, né, um contexto nacional. E a gente identifica que sempre foi um desafio aqui para o Brasil essa questão de acessar a propriedade. Então a gente sempre teve um contexto de poucas pessoas, né, acessando ali muito, né, e muitas pessoas acessando pouco. E aí nesse sentido a gente tem esses problemas que vêm desde o período ali né, de colonial, depois no contexto do Brasil Império, que não foram resolvidos. Isso acaba repercutindo nas cidades também. E aí, onde chega a questão, né, da população negra. Considerando o período que a gente teve de escravização, e um contexto que a gente teve da abolição, que não pensou em
medidas complementares que a gente fala, então políticas públicas, né, de inserção daquelas pessoas que antes não eram livres, que não tinham direitos, que, enfim, né, na verdade eram tratadas até pelo direito como uma questão de coisas, né? Eram bens patrimoniais. Exatamente, e aí como inserir essas pessoas na sociedade ali que já a gente estava num contexto do trabalho livre. Não houve políticas ali públicas direcionadas para isso, né? E uma dessas políticas que poderia ter trazido um cenário melhor seria a questão de acesso a propriedades, né? Acesso à terra, né? E aí isso vai trazer um impacto. Então, como que essa população que antes tinha um contexto atrelado ali à atividade, né, de um trabalho forçado, como que elas vão acessar a propriedade depois disso? Então aí a gente acaba tendo um contexto dessa ocupação, né, que vai sempre ser mais periférica, porque é o local onde é possível, né, onde é acessível. Então, a partir daí já começa a ter essa ocupação sempre mais afastada, sempre mais periférica nas cidades, e o quanto também, não só por conta da ocupação, mas também a questão do acesso ao mercado de trabalho, a questão da dificuldade de acesso à educação e tudo mais, o quanto isso impacta, né, as famílias, né, a comunidade negra a acessar a propriedade. E também, que é um ponto da minha pesquisa que eu gosto muito de falar, é em relação a construir patrimônio, né? Ou seja, eu consegui construir um patrimônio imobiliário para poder passar para as gerações futuras. Então, nesse sentido que eu acabo, né, trazendo a questão do acesso à propriedade e o quanto isso acaba sendo impactado pela questão racial. Sobre isso, a gente pode falar que a gente está falando de uma política pública que vem defasada desde a época da abolição. Existe alguma sugestão, alguma tratativa que está sendo tomada atualmente, que já está auxiliando nisso? Então, especificamente para o acesso aos imóveis, né, à propriedade imobiliária, a gente não tem uma política específica direcionada. O que a gente acaba tendo são os projetos e programas habitacionais, né, nacionais, estaduais, municipais, que acabam atendendo, mas aí olhando para o déficit habitacional que o Brasil tem, né, e de déficit habitacional, enfim, imóveis irregulares que a gente sabe que o país tem. Mas a gente não tem uma política direcionada para a população negra. No Estatuto da Igualdade Racial, tem uma disposição prevendo a possibilidade de ter uma política pública direcionada, né? Então trazer melhoria para, enfim, né, para habitação, para moradia, mas a gente não tem uma política pública específica, né, como a gente tem hoje, por exemplo, no contexto educacional, né? Então acesso às universidades e tudo mais, que a gente tem políticas direcionadas, né, pensando na questão das cotas. Mas no contexto habitacional, de moradia, não temos específica hoje. E você acha necessário? Eu entendo que precisaria olhar para isso, ter um direcionamento. Obviamente que, como toda política pública, tem seus desafios, então a gente precisaria... Já temos, né? Mas a gente precisaria apurar o levantamento de dados, porque a política pública demanda que a gente tenha pesquisas e dados antes, para ser algo mais certeiro e efetivo. Eu entendo que seria interessante a gente ter. Sim, fazer um escalonamento na política pública similar ao que a gente tem hoje nas cotas nas faculdades. Mulheres negras, crianças, e dividindo de acordo com o que a gente tem, inclusive nos concursos públicos, né? Não tenha dúvida. E há essa necessidade, né? Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tua pesquisa, porque eu conheço a história, viu, gente? Mas, assim, tem que falar, né? E prestem atenção, porque realmente ela fez um trabalho de primeira linha, né? Então, fale um pouquinho do seu livro, como você fez essa pesquisa, como que nasceu essa ideia dessa pesquisa, que acabou se transformando no que para mim é uma obra-prima sobre esse assunto. Eu agradeço, Ana. Eu estava no mestrado, né? Então eu comecei a ter ali a
o desenvolvimento, né, do meu projeto de pesquisa. E a inquietação veio de olhar para a cidade mesmo, olhar para a nossa cidade aqui, cidade de São Paulo, e identificar que em alguns bairros, né, a gente tem mais pessoas negras, e em outros bairros a gente tem menos pessoas negras, e normalmente os bairros que nós temos mais pessoas negras são bairros mais afastados, né, quando a gente fala de região central, não só o centro, mas regiões que têm mais desenvolvimento e tudo mais. E também veio de uma inquietação de um contexto familiar, porque o meu avô, por parte de mãe, materno, ele, inclusive isso é um dado muito interessante, uma questão documental que normalmente, enquanto pessoas negras, nós não temos, né? Então a gente teve esse contexto de não acessar alguns documentos e tudo mais, por um contexto mesmo histórico que a gente tem. Então, tem ali a certidão, né, de batismo do meu bisavô, que data de 1880. Então ele já nasceu, né, sobre a lei do ventre livre, ele já nasceu livre. E aí, maravilha! Isso, e aí consta ali, né, tem esse contexto, e ele nasceu em Campinas e veio aqui para São Paulo. E ele acabou acessando, né, enfim, ele era metalúrgico, e aí a partir dessa profissão dele, ele conseguiu começar a adquirir, né, na zona norte de São Paulo, num bairro que tem ali uma origem negra, digamos assim, que é o bairro do Parque Peruche e Casa Verde. Ele passou a adquirir imóveis. E aí ele acabou teve mais de 7 filhos, mais 7 filhos vivos, né? Ele deixou um imóvel para cada filho. Olha só. E aí eu falei, como que ele conseguiu, né? Então também no meu contexto de pesquisa eu quis entender e começar a entender como que funcionava, como que acessava, como que era o histórico, né, de acessar imóveis naquele momento. Então tudo isso me trouxe essa dúvida de pesquisa que a gente fala, né, aquele estímulo para começar a pesquisar. E aí nesse sentido eu comecei a acessar os dados, porque a gente tem dados, né, temos pesquisas aí que identificam, né, enfim, como que é a composição dos bairros, né, a questão de como as pessoas se autodeclaram, e também aprofundei aí a análise, né, porque é um trabalho multidisciplinar, então fui buscar fontes históricas, né, econômicas, da sociologia, do direito, para poder fazer ali, buscar um raciocínio para entender o que aconteceu para que a gente tivesse esse cenário atual. E a dinâmica é exatamente essa. A gente teve um contexto de restrição de acesso, né, e a falta de medidas de políticas públicas que acabaram fazendo com que a gente tenha esse cenário hoje, né, que a gente tem ali. E aí, só dando exemplo, né, então, por exemplo, o bairro de Pinheiros, a gente tem em torno de 7%, né, de moradores que se autodeclaram pretos e pardos, enquanto a gente tem um contexto de Jardim Ângela, Parelheiros, que a gente tem num contexto de quase 60% das pessoas que moram naquele bairro que se autodeclaram pretas e pardas. Para quem não conhece a cidade de São Paulo, Parelheiros e Jardim Ângela é o extremo sul da cidade. Tá? Então, assim, é muito longe do centro, da Praça da Sé, que é o nosso marco zero da cidade. Nós estamos falando aí que deve ter quase 50 quilômetros de distância, porque realmente... É uma viagem. É uma viagem. E da questão que ela falou da Casa Verde, do Peruche, só para quem também não conhece São Paulo, é depois do Rio Tietê, aquela imagem que vocês veem da Marginal do Tietê, que é amplamente divulgada em todos os jornais, ela é do outro lado da ponte. Esses bairros são do outro lado da ponte. E por que é significativo a gente falar isso? Porque até então as pessoas compravam seus terrenos no lado de cá da ponte, não no lado de lá, porque no lado de lá era mais pobre, né? Então, por isso também os negros acabaram estando lá. E a gente tem como herança também lá, herança popular, né? Que são as escolas de samba, né? Do Peruche e da Casa Verde, que são escolas de samba tradicionais aqui de São Paulo.
Sim, também tem trabalhos, inclusive pesquisas, que olham para a questão das escolas de samba e dá para identificar que a gente tem uma concentração histórica das escolas de samba, mais no contexto da Zona Norte mesmo. Então, não só o Parque Peru de Casa Verde, mas aquele cenário ali, também a parte ali Barra Funda, toda aquela região, a gente tem historicamente escolas de samba, né, por conta da ocupação da cidade, que acabam refletindo isso também. Então, de fato, como naquele momento na cidade de São Paulo era mais acessível esses locais, porque exatamente era um local que ainda não tinha o desenvolvimento, que ainda não tinha infraestrutura urbana, então era mais acessível naquele momento. E aí a gente verifica quanto o movimento da cidade acaba fazendo isso, porque hoje são regiões que já têm infraestrutura, enfim, que têm, né, atendem, e agora outras regiões, como você colocou, extremo sul, extremo leste, que são regiões que ainda não têm necessariamente uma melhor infraestrutura, que é onde a gente acaba tendo essa dinâmica de ter mais pessoas negras nesse momento. Eles vão cada vez mais para a periferia. Isso. Em vez de conseguir se integrar para o centro da cidade, eles vão mais longe, porque é onde é permitido até por conta da sua situação social. Ainda que hoje a gente tenha esses programas de entrada na escola, da cota, né, dos estímulos, mas muitas vezes as famílias que são desestruturadas não estimulam para que essas crianças prossigam, né? Chama muita atenção o quanto a história de São Paulo, a nossa cultura é em cima do racismo, em cima da estrutura que foi construída, inclusive na parte imobiliária, na aquisição das propriedades. São Paulo é baseada, muito da cultura é baseada nas escolas de samba. Exatamente. Então. E tudo nasceu da propriedade levada mais longe. Conta um pouquinho do teu livro pra gente. Então, aí a pesquisa... Mostra pro público aqui, ó, qual é o livro. E aonde tem para comprar também? Então, o resultado dessa pesquisa, né, eu acabei defendendo a pesquisa, né, a dissertação de mestrado, e tive a recomendação de publicação na banca. E aí começou esse desafio, né, e tive a grata devolutiva, né, de que tinha potencial para ser publicado em formato de livro. E aí eu fiz isso, né, a partir da editora Contracorrente. E então aí tem toda a minha pesquisa, né? É possível encontrar né, online. Eu acredito que a versão física já esgotou, então... Ainda bem que eu tenho o meu, viu? Então eu acho que agora autografado. Mas tem a versão, né, online que dá para ler e tudo mais. E aí, quem sabe, vem uma segunda edição, né? Já que esgotou a física. E sempre tem aí atualizações para fazer, né, do tema, porque temos dados mais atualizados, né? Anualmente nós temos esse levantamento, né, de informações. O livro, como eu disse, ele acaba olhando mais para a cidade de São Paulo, mas num momento da pesquisa eu faço uma análise nacional. E aí a gente também tem que entender que cada local do país também tem sua peculiaridade histórica, né? Então a gente tem mais ou menos pessoas negras, a gente também tem o desenho da cidade que às vezes é diferente, mas a gente acaba tendo ali uma dinâmica de identificar que há uma segregação territorial que a gente fala, né? Qual é a cidade que tem, você tem esse dado, e qual a cidade que tem mais negros no Brasil? Então, recentemente saiu uma pesquisa que é São Paulo, por incrível que pareça, né? A gente acaba pensando que é Salvador, o contexto relacionado, né, ao estado da Bahia como um todo, mas um dado recente acaba sendo São Paulo. Ainda que a gente tenha, no contexto de Salvador, por exemplo, o percentual de pessoas negras é maior em relação às pessoas não negras. Então, por isso que acaba tendo essa dinâmica. Então, você, ao ter a experiência em Salvador, por exemplo, né,
você tem essa impressão de que há mais pessoas negras, mas é que, na verdade, o percentual de pessoas negras em relação à população que não é negra é maior. Então, você consegue visualizar mais pessoas negras nos ambientes, na cidade como um todo. Porque aqui em São Paulo, até compartilhando enquanto uma mulher negra, existem locais que eu frequento que realmente eu tenho uma dinâmica de não ter esse convívio, né, de eu identificar no ambiente mais pessoas negras, a depender do local que eu estou na cidade de São Paulo. Eu imagino que sim. Tem local que você deve chegar e tem você. Sim. Só, né? É visível, não dá para colocar a cortina. Né? Como eu sempre digo, não dá para colocar a cortina. E é ainda mais mulher, né? Sim. Então aqui, mulheres, né? Então, se para um negro é difícil, para uma mulher negra é um pouco mais difícil, ainda que nós estejamos muito adiantados em relação ao que era. Sim, avançamos. Avançamos muito, né? A gente vem falando de uma mulher negra que atua num mercado extremamente machista. Masculino, machista, porque temos essa dificuldade. E você trabalha, já está na comissão da OAB, já teve na de condominial e agora no de imobiliário. Como a gente está tendo trabalhos para englobar tudo isso? Eu vejo que, de fato, para que a gente possa mudar os cenários, a gente precisa ter uma vontade, né? Então, tem que ter uma mudança de cultura. E, nesse sentido, é sempre importante a gente ter pessoas que estejam pensando dessa forma. E o que eu vejo é que a gente tem uma evolução de termos pessoas ali preocupadas com esse tema, com a representatividade. Então, é aquilo, né? É representatividade, não é representação. Então, não adianta termos mulheres ou termos pessoas negras que não entendem da importância de trazer esse espaço, de dar esse destaque. Então, eu vejo, né, falando das comissões da OAB, que hoje a gente já caminhou para essa dinâmica de entender a necessidade de termos ali uma obrigatoriedade de, vou montar um evento, então eu preciso entender qual vai ser a composição desse evento, quem eu vou chamar para falar. Então, nesse sentido, quando a gente fala de ação afirmativa, é exatamente isso, de pensar, então eu preciso ter paridade nesse evento, então vai ter o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres. Eu preciso ter pessoas negras. Então tem que ter um olhar direcionado. E eu acho que isso faz a diferença. Quando a gente não tem essa dinâmica como uma cultura do local, a gente está falando de OAB, mas isso serve para qualquer local, né? Sim. E isso acaba não sendo refletido. Então precisa ter esse olhar e ser uma vontade, né? Para que tenha efetividade. Porque não adianta só falar, né? Não adianta ter só um, né? Então, assim... E agora, é uma pergunta muito pessoal, eu sei como é que é. Como você se sente a hora que você entra nesse lugar e está só você? E os olhares para você, como são? Então... A gente já conversou sobre isso, viu? Eu estou colocando ela aqui numa saia justa, mas é uma saia justa necessária, né, Ana? Sim. Porque a hora que você fala... Hoje nós temos mulheres que nos assistem e que são mulheres que trabalham em prestadoras de serviço, são outras advogadas, são mulheres que trabalham em administração de condomínio, mulheres que são síndicas negras que também têm dificuldade em se eleger, né? Também tem isso. Com certeza. Né? Então, não parece, mas é. Né? Então, quantas síndicas negras nós temos hoje? Então, quantos síndicos negros nós temos hoje? Como é que se dá essa eleição, essa proposta deles? Então, eu queria que você falasse um pouquinho de como você ainda vê a sociedade olhando para você. O que a gente tem, de fato, até por essa questão estrutural, né, a gente tem essa dinâmica de uma coisa que remete à formação da nossa sociedade, de haver uma hierarquia ali, né, entre as raças naquele momento lá atrás, mas que isso ainda
permeia a nossa sociedade, ainda está no nosso imaginário social e cultural. Então, quando eu chego num local, obviamente que é automática essa análise que eu faço, e ela dura segundos. Então, eu olho o ambiente e identifico, né, que eu sou a única pessoa negra, uma das únicas pessoas negras. Então, infelizmente é automático isso, não tem como eu controlar. E a depender da dinâmica, acaba me dando uma sensação de não lugar. Porque eu recebo olhares de que há um não lugar nesse sentido de que acho que ela tá fora do lugar, acho que tem alguma coisa estranha. Acho que ela tá fazendo aqui? Exatamente. Então, são coisas que não são ditas, como você colocou. É num olhar que a gente percebe essa dinâmica. Então, quando a gente olha para isso, né, e como você colocou, pensando num contexto de síndicos, síndicas, né, num contexto profissional, é um desafio, né, porque vem, assim como no caso da questão de gênero, né, das mulheres, a gente não consegue esconder, né, não tem como a gente dizer, não, eu chego, né, eu chego enquanto mulher, enquanto uma pessoa negra, não tem como eu esconder isso. E aí, a partir disso, existe uma visão pré-estabelecida de como seria, né, uma mulher negra, ou qual o comportamento que se espera dela, né? E aí, nesse sentido que a gente tem esses desafios de questionar a competência, de questionar a entrega que vai ser feita, né, de questionar o conhecimento, e isso é dito tanto em olhares quanto também, né, em comportamentos, em palavras. Então, realmente é um desafio, enquanto pessoas negras, estarmos, né, em todos os lugares, mas a gente está trazendo aqui, né, pensando nos condomínios, pensando no mercado imobiliário como um todo, em que há esse questionamento constante, né, exatamente dessa sensação de não era para estar aqui, né? Mas já que está aqui, será que entrega? Será que é isso mesmo que ela está falando? Então, a gente tem ainda muito essa dinâmica de ter que se provar sempre, de se colocar sempre, porque há esse contexto, né? Isso acontece com a maioria das mulheres. Olha que estamos falando de uma mestre, doutora, professora. Não estamos falando, né? Então, assim, e que é testada o tempo todo, né? Então, nós que damos aula, que participamos de congressos, a gente sabe que a hora que chega a pessoa olha o cabelo, o brinco, a roupa, o sapato, a bolsa, é verdade. Infelizmente né? Aí olha e fala assim, será que ela vai falar alguma coisa que presta? Né? Aí começam a ler o quê? O currículo, né? E aí vem essa questão, olha, não é que ela sabe sobre o assunto condomínio? Né? Será que ela sabe sobre a questão imobiliária como um todo na cidade? Né? A questão dessa aquisição, como é que se deu essa aquisição dessas pessoas lá atrás e como é que elas estão sendo repassadas, né? Como é que está hoje, atual? Né? As pessoas estão conseguindo, essa é uma boa pergunta, elas estão conseguindo manter aquilo que elas herdaram, ainda que longe Porque hoje, a Casa Verde, hoje, o Peru, está no centro da cidade. Quando seu bisavô adquiriu, ela estava na periferia da cidade. Sim, hoje. Né, do outro lado do rio. Hoje é uma região nobre já. Hoje mudaram o rio de lugar. Não mudaram o rio de lugar, mas retificaram, né? Então, assim, hoje já é central. Ele tem todos os benefícios dos bairros centrais. Então, tem iluminação, saneamento, tem tudo. Escola, hospital, tudo que é necessário, e é necessário a gente falar isso para quem está nos escutando. E como é que essas pessoas negras que ainda têm essa dificuldade de se portar, se portar é até errado, tá? de fazer com que os outros vejam a sua capacidade, né? Então é mais difícil, como é que eles estão fazendo para manter aquilo que herdaram? A gente tem, de fato, uma dificuldade, porque
E aí isso no contexto de São Paulo como um todo, né? A gente verifica o quanto a gente tem no contexto do mercado imobiliário o preço dos imóveis, né? De aquisição e tudo mais. A parte de impostos de São Paulo hoje é bem grande. Então a gente tem esse desafio, a gente tem o desafio da própria questão do aluguel também, que os aluguéis estão altos. Então se manter na cidade de São Paulo não é algo simples, não né? Não é para qualquer um. Então a gente já tem esse desafio. Já tem esse desafio. E aí o que a gente identifica é que tem um contexto ali de muitas famílias negras que ou acabaram se desfazendo desses imóveis, né? Ou tem uma dificuldade de manter. E aí entra a questão dos tributos, a questão da manutenção e a questão do custo de vida. Porque como você bem colocou, hoje é uma região que tem um acesso, um bom acesso e tudo mais. Altíssimo na área nobre. E aí, uma área nobre como que eu consigo me manter num padrão de vida a depender da minha condição socioeconômica? Por vezes eu não vou conseguir, um supermercado na região já fica inacessível para mim. Então, são vários fatores que acabam, né, impactando. E aí, em relação a isso, eu trago até um contexto, né, saindo ali da Zona Norte, indo para a região central, quando a gente fala da Bela Vista e do Bexiga, que nós tínhamos, né, a Vai Vai, que é uma escola, já que a gente falamos de escola de samba, vamos falar de uma escola de samba tradicional também. Sim. E nós tínhamos uma comunidade negra ali muito forte, né? Até porque antes ali nós tínhamos por conta ali, né, do rio, do Ribeirão Saracura, por isso que vem, fala, né, na Vai Vai fala Saracura, porque tinha um rio, um ribeirão ali. Sim, uma das nascentes do rio Anhangabaú. E nesse sentido, nós tínhamos uma comunidade negra que até é remetida como Quilombo Saracura. Sim. E obviamente que no contexto do histórico da cidade, aí nós temos também a vinda dos italianos, dos imigrantes italianos, e o que acaba acontecendo? O custo de vida começa a ficar muito alto, e aí a população negra não consegue permanecer no bairro. E aí é um momento que a gente começa a ter essa comunidade indo para o extremo leste, para o extremo sul, porque o custo de vida fica muito alto. Então, a gente tem também essa dinâmica tanto da dificuldade de manter o patrimônio e de se manter no próprio bairro. Então, hoje a gente entra novamente na manutenção da propriedade, na falta de política social. Exatamente. Que não é fácil. E Ana, você pode não acreditar, mas nós estamos terminando. Olha só. Tão rápido. Vamos trazer a Ana novamente. Temos muito ainda para falar, muita. Porque assim, olha, gente, as mulheres que estão nos escutando, não é impossível, né? Diga para elas, você que tem que dizer, não é impossível, né? Vocês vejam que pelo fato de eu ter sido chamada por 2 vezes, sendo a única mulher da Comissão de Direito Condominial da OAB a palestrar naqueles 2 congressos, né, em 2 anos seguidos. O que eu fiz? Eu fiz um desafio, né? Eu não me conformei que era só eu. Eu fui lá em frente, você lembra disso? Eu fui lá e nomeei todas as colegas que lá estavam por 2 vezes para dar voz para as mulheres. Nós temos que dar voz e temos que dar voz para as mulheres negras, para as mulheres que hoje ainda ocupam cargos que não são os cargos mais altos das empresas, né? Tudo isso leva tempo? Leva. Levamos tempo para chegar até aqui também, né? Nasceu aquele evento, aquele grande congresso de mulheres e daí todo esse movimento dos mulheres condominiais, né? Então tem muito que te agradecer, viu, Ana? Mas é exatamente isso. Eu entendo que é possível, mas que parte muito disso que você bem colocou, que é um exemplo, é uma construção coletiva. Então é isso, a gente precisa, né, entre nós mulheres, buscarmos essa construção coletiva para que a gente consiga avançar. Então realmente não é fácil, né, mas a gente consegue avançar se a gente construir de forma coletiva e realmente, apesar das barreiras, que são muitas, se a gente conseguir essa construção coletiva, a gente consegue superar a cada dia. Eu tenho que te agradecer de você estar aqui, de nos privilegiar
com essa entrevista. Traremos de volta para mais vezes, né? O ano agora de 2025 é longo, então você voltará aqui e só tem mesmo que te agradecer. Muito obrigada a presença, obrigada a aula. Né? Imagina, e estamos aqui de portas abertas. Eu que agradeço a oportunidade, uma alegria estar com vocês, realmente passou muito rápido e fico à disposição. Muito obrigada. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.